Boa tarde, bem-vindos à Tribuna de Honra. Hoje, fora do dia habitual, em função do feriado de ontem, do Dia de Portugal. Por falar em Portugal, Portugal venceu a Liga das Nações, confirmando assim a hegemonia no futebol europeu. E está ao nível das seleções, e esse é um tema obviamente incontornável na nossa edição de hoje. Ainda anexa à competição que decorreu em Portugal está também a cotação dos jogadores, numa altura em que o mercado começa a mexer e em breve passar-se-á da teoria à prática no que respeita a entradas e saídas. Mas os dias também têm sido marcados pela decisão da primeira instância do Porto, que condenou o Futebol Clube do Porto no caso da divulgação dos e-mails, e haverá consequências, eu creio que essencialmente financeiras, que ainda podem surgir para os Dragões, isto no que respeita pelo menos à CMVM. Para falar de tudo isto e do que mais vier à conversa, comigo aqui no estúdio 1 da Bola TV estão os comentadores que o universo inteiro consagrou. O estelar e icónico benfiquista António Bagão Félix, o estupendo e supersaliente sportinguista Sérgio Abrantes Mendes e a incomparável e majestosa portista Joana Amaral Dias, madrinha da Marcha da Madragoa. Amanhã já sabe, se for à Avenida, vamos apoiar a nossa pode apoiar a Joana. Se tiver dúvidas de quem é quem parecer descalço. Portanto, a Madragoa desfila sempre descalça. Ou no seu caso, misturando tudo, é Madragona. Não, é Madragoa. Cada coisa no seu sítio. Na Madragoa, no bairro da Madragoa, há muitos benfiquistas, naturalmente, mas também há portistas e sportinguistas, há tudo. E aliás é um bairro muito inclusivo, por isso desfilamos descalços, porque é um bairro tradicionalmente de gente muito pobre, que acolheu muitos imigrantes nacionais, mas também vindos das colónias portuguesas. Portanto, é um bairro muito misturado. A Madragoa, ali, aquelas ruas todas, não é? A Rua do Poço dos Negros, vinham muitos pescadores de Aveiro, daquela zona ali mais do norte. Mas tu és uma madragoense adquirida. Eu sou uma madragoense adquirida, como muita gente que povoa a Madragoa. E desfilamos descalços porque aquilo era um bairro de pescadores e de gente pobre que não tinha dinheiro para os sapatos. Andava às 5 horas na avenida. Aliás, os pescadores faz hoje 46 anos que à noite fui para a Madragoa com a minha mulher. E amanhã faz 46 anos que nasceu a minha filha. Nas horas antes de nascer a minha filha mais velha, a última coisa que fizemos... Andávamos de manjerico na mão. Estávamos de manjerico na mão. Na Madragoa. Viva a Madragoa! É a mais linda de Lisboa. E eu, o bairro próximo do meu. Como eu sou um betinho, como a Joana me disse na tua vida. Mas um betinho qualificado. Um qualificado e sobresaliente. Eu nasci na Lapa. Mas não isso é super betinho, realmente. Mas a Madragoa logo abaixo. Há o betinho da Lapa e há o betinho da Pampulha. Pois, é diferente. O avô tinha uma loja na Pampulha. Já o António Vendilha. Da terra das varinas. Pois, mas eram as ovarinas, de ovar. Exatamente, mas muitas varinas, por isso é que Madragoa é um bairro de varinas e de pescadores, vinham justamente dessa zona de Ilha, de Aveiro, havia um grande fluxo migratório daí. Por ter mulheres sempre muito bonitas. Com certeza. E descendentes das fenícias. Ora bem. E continuam a ser lindas as mulheres da Madragoa. Não é a puxar a brasa à sua sardinha. Ora bem, pois claro. Bom, não vou deixar créditos para mãos alheias. É verdade, estamos na época das sardinhas, portanto, puxem lá a brasa à vontade. Aliás, como eu já disse aqui, é a altura certa para ser que as sardinhas nunca dormem. Só passam pelas brasas. Está animado, isto promete, hoje isto Promete. Bom, e agora a pergunta onde é que estava quando Portugal ganhou a Liga das Nações? Ora, onde é que eu estava quando Portugal ganhou a Liga das Nações? Isso foi no domingo, não é assim? Estava eu a recuperar do desfile no Altice Arena. Não, estava em casa. Ainda vi uma parte do jogo, não vi tudo, mas vi uma parte do jogo, foi bom, foi positivo, fiquei contente. Tony, viu o jogo? Estava em casa, vi os dois jogos de Portugal, não é? Acho que... Emocionou-se QB mais do que o costume, nem por isso? Fiquei contente, fiquei satisfeito. Pois, eu também fiquei contente. Mas não me emocionei. Posso ser hipócrita a dizer que me emocionei. Bem, emociono-me mais com o Benfica. Tenho mal a dizer isto, quer dizer...
O patriotismo não tem um medidor e a futebol tem um medidor em função de coisas bem mais importantes. Tem um bifocómetro. É um bifocómetro. Não, no futebol a aderência é sem dúvida mais a paixão, tem mais a ver com o clube. E eu percebo as pessoas que gostam mais da seleção são aquelas que não têm verdadeiramente uma paixão por um clube, seja o Benfica, Porto, Sport ou outro qualquer. Não é? Agora acho que Portugal venceu bem. As pessoas não têm a necessidade de adquirir este sentimento de pertença. E não o fazem hoje em dia cada vez mais através da seleção. Sem dúvida. Isso é um fator bastante positivo, não é? Porque se há déficit que nós temos é do orgulho de pertença. Sem dúvida. Aliás, como o Presidente nem orgulho nem pertença, aliás. Como o Presidente da República ontem sublinhou no discurso. E, portanto, de algum aspecto, o futebol é talvez o único elemento aglutinador. Enfim, sociologicamente e culturalmente na sociedade portuguesa. E isso é positivo. Agora, eu vejo também pelo outro lado. É que é negativo só ser por isso. Não é? E, infelizmente é verdade. Quer dizer, não há mais nada... A própria história, as tradições, às vezes um pouco também, mas mais numa perspectiva bairrista do que propriamente patriótica, e pouco mais. E não há uma perspectiva de futuro partilhada, um rumo, um objetivo comum. Exatamente, não é? Porque no passado é o que o Bagão Félix está a dizer, e depois também não há uma coisa que é muito importante para qualquer comunidade, para qualquer coletividade, que é um objetivo comum partilhado, porque não há uma estratégia para o país, não é? Aqui tudo um bocadinho ao sabor, não é, da maré, a navegar aos vistos. É o dia seguinte. Pronto, exatamente, é mesmo isso. Mas é possível ser de outra maneira. É possível, é desejável. Nos dias de hoje, com as conjunturas económicas que são ditadas por movimentos exteriores e com a globalização, é possível fazer outra coisa para um pequeno país como nós que não seja esta navegação à vista? Eu acho que é possível e é desejável, porque assim, agora até ultimamente surgiu um pouco esse rumo nacional por um veio que eu não acho assim tão positivo, que é a questão do turismo, como se o nosso desígnio nacional fosse o turismo. Mas eu acho que era muito importante nós termos definido um desígnio nacional. Podia ser, por exemplo, um país de alta tecnologia, porque não? Apostarmos não precisamos de grandes riquezas naturais, de gás natural ou petróleo, não? Precisávamos de excelentes níveis de educação, por exemplo. Outra coisa qualquer. Agora precisávamos de um desígnio nacional partilhado, claro que não tem que ser unânime, porque essas coisas não têm que ser unanimistas, mas que fosse acarinhado pela maioria, isso definitivamente. E quem diz isso diz... que Portugal tem alguns aspectos que são quase únicos, praticamente únicos na Europa, não é? Claro. Uma única língua, assim, tão maltratada. Portugal é um dos 4 países do mundo que é Estado-nação. É Estado-nação. Islândia, Japão e Coreia do Sul. São os outros em termos globais. Mas repare bem, Estado-nação, língua única, território com fronteiras definidas já há 9 séculos, praticamente, não é? Pois mesmo, em termos religiosos e éticos, com uma grande concentração. São aspectos que temos que valorizar. E a própria história, com as suas coisas boas e as suas coisas más. E, de facto, há um grande desprezo pelo passado em Portugal, na minha opinião. O Presidente da República ontem referiu isso e bem, dizendo que nós somos o que somos, o que fizemos bem e o que fizemos mal, tudo isso faz parte do que somos. Pois, mas a história dos últimos anos foi exatamente o contrário. Foi o realçar daquilo que correu menos bem à luz dos olhos de hoje. Porque nós muitas vezes, e aliás isto o mal não é só nosso, é nós focalizarmos a atenção em factos do passado com os olhos de hoje. Esquecendo que naquela altura em que aconteceram um determinado tipo de fenómenos, o olhar teria que ser obviamente diferente. Eu falava há pouco com o António e dizia uma coisa que ontem vi um programa na televisão. É difícil explicar a Afonso de Albuquerque aos olhos de hoje. Não, mas tem que ser explicado. Eu hoje vejo mas também é muito mais difícil explicar como é que se chama os espanhóis? Torquemada. Torquemada e os da América Central. Sim, o Pizarro e o Cortés. Mas eu ontem vi um programa à noite na televisão, foi um bocado confuso, enfim. Mas ficou-me na mente uma frase de uma das pessoas que eu mais aprecio, que é o professor Eduardo Lourenço, em que dizia isto, em relação ao povo português: nada nos traumatiza. Ou seja, tem o aspecto bom e o aspecto positivo. Exatamente. Porque nós conseguimos ter um espírito aberto, aliás, que aqui ao longo da história demonstramos essa abertura de espírito,
no sentido daquilo que acontece de mal e do que acontece de bom, e encararem isso com naturalidade. Mas aquilo que a Joana há bocado falava, porque o país foi muito maltratado nos primeiros tempos da Revolução, porque é isto que nós temos que assumir. Um país assume-se, como dizia o António, para o bem e para o mal. E agora, temos é compreender porque é que aconteceram determinado tipo de condicionalismos para tentar projetar para o futuro, para explicar à juventude. E ontem, por acaso, nesse debate que eu assisti na televisão, há uma coisa que foi comum a todos os escritores, foi a ignorância que as novas gerações têm acerca da história de Portugal. É uma ignorância tremenda. E se fizemos um inquérito de rua com factos de só menos importância, mas fulcrais na evolução do país, eles não sabem responder. Por isso é que... Estou-me a rir porque estava-me a lembrar do guia oficial da UEFA, agora da Liga das Nações, que dizia que o Dom Afonso Henriques tinha sido rei de Espanha. Pois. Por falar em ignorância. Por falar em ignorância. Futebol, não foi, mas nós gostaríamos que tivesse sido. Obrigada por esse momento. O futebol é a única coisa que suscita, ou pelo menos não direi nós unanimidade, mas pelo menos a globalidade das opiniões, no sentido de nós sentirmos um bocadinho. E repare bem na final no Europeu de França, por outras razões que não apenas meramente futebolísticas. Porque ali eu próprio senti isso. Porque nós não podemos dissociar muitos dos fenómenos da nossa história passada. Por exemplo, os meus dois tios, o casal, a irmã do meu pai e o cunhado, foram imigrantes em França, nos anos 60. E eu próprio visitei França nessa altura, e nessa altura também o meu tio levou-me aos celebérrimos bidonville. E eu vi com os meus próprios olhos o que eram as condições infra-humanas. Exatamente, infra-humanas. Mas, no entanto, a nossa diáspora afirmou-se. Interessante. E hoje, como já me aconteceu mais recentemente, eu entrei num táxi em Paris, era um jovem, um luso-descendente, com aquela falar português, mas com aquela accent, como dizem os franceses, e foi interessante verificar, também noutras paragens do mundo, também já encontrei descendentes, que aí nós somos realmente um povo diferente. Mas é curioso, Sérgio, a propósito disso, e em relação não a esta vitória, mas à vitória em França, sim, já contei espantosa. Aqui. O jogo acabou, nós ficámos a escrever, depois ainda fomos à relva, porque fazia parte de tirar uma fotografia à relva, ainda nos pegámos lá com os franceses que não queriam, e depois, sei lá, já bastante tarde, já 3 da manhã, regressámos para o hotel. E onde é que vamos? Onde é que não vamos? Vamos para o Arco de Triunfo. Porque era onde estava toda a gente, portanto, claro. Nos Champs-Élysées não dava para entrar com o carro, que ainda estava completamente cheio. Fomos para o Arco do Triunfo, aliás, eu e a Aguiar, fartei-me de buzinar, e o Vítor Serve e a equipa da bola, divertimos ali, que foi até dizer chega, foi. Mas é giro, e essa é a parte que eu acho que me ficou mais marcada dessa noite, foi a quantidade extraordinária de portugueses que estavam na zona do Arco do Triunfo e depois nos Champs-Élysées, e a quantidade extraordinária de argelinos que, de bandeira da Argélia em punho, estavam na Etoile a celebrar a vitória de Portugal. Eles estavam a celebrar a derrota da França. Exatamente. Não era bem a vitória de Portugal, é a mesma coisa. Mas pronto, mas era uma quantidade astronómica de argelinos com bandeiras da Argélia. Mas isso que está a dizer é interessante. Por causa da história. Repara bem, e França não é propriamente uma história de rosas. Nós recebemos 1 milhão de retornados, com os traumas todos aqui, mas por causa desta capacidade perante as grandes dificuldades e desafios, conseguir digerir bem os problemas, encontrar as soluções gradualmente. A França, do ponto de vista da descolonização, tem o trauma da Argélia. Os Pieds-Noirs. A Bélgica com o ex-Congo belga. Todos os países têm, a própria Itália, em algumas zonas de África. Não é? E Portugal, apesar de todas as contingências e discussões à volta do colonialismo e da descolonização, consegue ter uma relação muito mais saudável, muito mais irmanada, até se pode dizer,
mesmo com diferenças ideológicas dos Estados. Porque apesar de tudo, não sei se concordo, mas nós não praticámos o mesmo tipo de colonialismo. Não, exatamente. Nós não praticámos o mesmo tipo de colonialismo. Continuamos as marchas, viva a Madragoa. Exatamente, que é tão bela, que é tão boa. Representa isso também, a Madragoa, é verdade. Bom, a propósito do futebol como força aglutinadora, o que é que os meus caros tribunos pensam desta possibilidade de Portugal organizar, juntamente com a Espanha, o Campeonato do Mundo de 2030? Olha, achava ótimo porque um dos cancros que nós temos em Portugal, temos de despesa pública, são os estádios, que fizemos para o ano 2004. Como vocês se recordarão. Não, mas isto é assim. Mas posso terminar? Porque não há estádios novos. Não, mas a questão não é essa. Não é? É assim, a questão do cancro a que te referes. Não me deixou falar? Não, mas provavelmente será. Não sabe o que é que eu vou dizer? Não, sei. Há alguns estádios. Pois eu ia dizer. Alguns. Eu ia falar. Não é, generalizar é sempre problemático. Eu não tinha terminado. Eu não totalizei. A generalização é uma coisa. Então, totalização, não ia totalizar. De facto, há alguns, até o do Algarve, porque é ali uma coisa tripartida, consegue, não é? Uma gestão tripartida, municipal tripartida, autárquica tripartida, consegue sobreviver, mas depois temos o de Braga, o de Aveiro e o de Leiria, que... O de Leiria, que são os piores. Sim, são 3 cancros, de facto. O de Leiria até já esteve... Braga tem mais utilização. Já esteve à venda por... Sim, paga uma renda de 500 euros. Mas é o que tem mais utilização? Pois, eu também gostava... Agora que o programa de rendas acessíveis do Governo estipula um T2 em Lisboa por 1.150 euros, talvez possamos ter agora aqui uma comparação. 500 euros no estádio de Braga, 1.150 euros no T2. O Olival também são 500 euros. Bom, se calhar merece reflexão, não é? Não é assim, cavalheiros? Merece reflexão. Agora, o estádio de Leiria até já esteve à venda por 1 euro. E ninguém lhe pegou, porque só a manutenção daquilo sai do pelo. Portanto, se for... Ao menos, já que fizemos este investimento e que é um dos casos de péssima gestão pública e péssima despesa pública, ao menos que se rentabilizasse dessa forma. Isso era positivo. Deixa-me colocar aqui uma questão. Por favor. Portugal acolheu agora esta Liga das Nações. Praticamente antes de chegarem cá e irem-se embora, foi uma semana. Foi uma semana. 3 países, Suíça, Holanda e Inglaterra, com externalidades positivas de 150 milhões de euros. Eu sei. Pronto. Quais foram as externalidades positivas do Euro 2004? Então, só me está a ajudar. Portanto, foi sempre um grande... Mesmo com esses erros, o Euro 2004 foi sempre algo benéfico. Sim, para o país, do ponto de vista económico, do ponto de vista social. Não sei, Jamil. Não sei. Fazer contas. Deixou também como buracos. Dizia o António Guterres. Pois, o António Guterres fez muitas contas, sem dúvida. Deixou buracos. E por isso... Especialmente autárquicos. E houve câmaras que pronto, tiveram... exatamente. E uma coisa não tapa a outra, nem escolheu outra. Não é? Dizer que não queriam. Não é, Jamil? Uma coisa não escolheu outra. Portanto, agora falando a sério, eu acho que... Estou a dizer só que, mesmo com os erros, foi um grande negócio. Pronto, é assim, eu falando ainda daquele aspecto do que é que pode ser um desígnio nacional e um objetivo comum, eu acho que Portugal não se deve acantonar, nem se deve reduzir ao papel de ser o país dos eventos, não é? O país dos eventos, o país dos turistas e dos eventos. Mas também não há como negar que estes e outros eventos trazem e produzem riqueza ao país. Muito bem. Agora é preciso fazer as coisas, quando eu estou a dar o exemplo do Euro 2004, é preciso fazer as coisas com cabeça e fazer com planeamento que efetivamente potencie esses ganhos e que não seja um servidor. E aí podemos dar um exemplo da Expo 98. Talvez. Não é? Também temos coisas bem feitas, praticamente sem... É uma boa ideia esta de... Porque parece uma boa ideia. Isto será já um Campeonato do Mundo de 2030, já com 48 seleções. Portanto, é muita gente. 2030, com muita gente. E a Península Ibérica tem o espaço ideal para fazer uma coisa destas. É uma boa ideia. Não sei se nessa altura ainda estarei em boas